Você já cansou de correr atrás? De se dobrar, se reduzir, se esconder, só para alguém decidir que você merece ser escolhida? Já percebeu que por mais que você se esforce, por mais que se doe às vezes, ele se vai? E o pior não é ele, é você. Porque enquanto tentava ser o que ele queria, você se esqueceu de ser você. E é exatamente aí que a dor começa. Hoje eu vou te mostrar o que acontece quando uma mulher se perde no outro e como se reencontrar de um jeito que ninguém jamais vai esquecer. Toda mulher que já se jogou de coração aberto sabe disso. Sabe que a entrega absoluta, o sorriso que cede, o sim que tenta agradar, não garante permanência. Você dá tudo e mesmo assim ele vai embora. E nesse movimento, invisível, silencioso, a mulher que era inteira começa a se fragmentar. Ela se esquece do próprio corpo, da própria energia, da própria verdade. Porque o mundo, e muitos homens, ensinaram que ser gentil, compreensiva e disponível é a forma de conquistar amor. E você acreditou nisso. O que ninguém te contou é que o amor que te esvazia não permanece. Ele chega com fome de você mesma. E enquanto você tenta preencher cada buraco com doação, carinho e paciência, ele desaparece. A mulher que se esquece de si mesma se transforma em uma poça de expectativas externas, um reflexo da aprovação alheia. E nada é mais doloroso do que perceber que você existe, mas ninguém está realmente sentindo você. Você já se pegou ajustando a voz, moderando a raiva, escondendo partes de si, só para que ele ficasse? Quantas vezes você sorriu quando queria chorar? Quantas vezes acenou concordando, quando o que queria era contestar? Esse esforço constante não te torna amada. Te torna invisível porque ele não sente você. Ele sente a urgência, a ansiedade, a fome de aceitação. E não é culpa sua, você foi treinada para isso. Desde cedo a sociedade sussurrou que ser inteira é perigoso, que ser verdadeira é arriscado, que ser intensa assusta. Então você aprendeu a moldar-se, a cortar suas pontas afiadas, a se tornar digerível, aceitável. Mas o que os homens realmente sentem não nasce do que você dá, nasce do que você sustenta dentro de si. Quando você sai de si para entrar no outro, algo essencial se perde. Não é só energia física, é o campo invisível que você carrega. É a frequência única que existe, apenas quando você habita em seu corpo por inteiro, quando seus pensamentos, emoções e intenções estão alinhados. Sem isso, não importa quantos presentes você dê, quantas mensagens você envie, quantas noites de atenção você dedique, nada se conecta de verdade. Ele pode até permanecer por um tempo, mas nunca vai se apaixonar por você de fato, porque a paixão nasce do mistério, da presença, da integridade interior, não da doação desesperada. Mas há um caminho de volta, e ele não começa mudando a aparência, as palavras ou as atitudes externas. Começa no retorno ao seu centro, na lembrança da mulher que você sempre foi, inteira, livre, profunda, antes mesmo de ser desejada. Essa mulher caminha sem pressa, porque conhece seu destino. Ama sem mendigar, oferece presença sem tentar convencer. Ela não precisa provar nada, porque a vibração que irradia fala mais alto do que qualquer argumento. E é exatamente essa frequência que transforma não apenas a forma, como os homens a veem, mas a forma como ela se vê. Quando você retorna para si mesma, algo profundo acontece. O campo ao seu redor muda. Você não pergunta mais se ele gosta de você. Você gosta tanto de si, que tudo que vier de fora é apenas reflexo. A mulher que se lembra de si mesma não é fácil de esquecer. Ela não precisa gritar seu valor, nem se exibir. Tudo o que ela é, cada gesto contido, cada silêncio, cada olhar, se torna impossível de ser ignorado. E quem tiver olhos para ver, sente antes mesmo de compreender. Você acha que isso é simples? Não é. Reconectar-se consigo mesma exige coragem, coragem de sentir, de parar de agradar, de assumir o próprio magnetismo. Vou te mostrar como essa mulher cria um campo invisível que transforma tudo ao redor. E por que ele nunca mais consegue esquecer quem ela realmente é? Você sabia que o que realmente atrai não é o que você diz,
nem o que você faz. É o que você emana? Pois é, enquanto você corre atrás. Ele sente que algo em você implora. Mas quando você silencia e volta a si, algo muda, de forma quase inexplicável. Ele começa a sentir saudade, a pensar em você sem saber por quê. E isso não é mágica, é campo. Vou te mostrar como o teu corpo, tua mente e tua energia criam uma força invisível, a vibração da mulher que é lembrada, mesmo no silêncio. O corpo é o primeiro templo da tua presença. Quando você vive fora de si, presa na cabeça, analisando, comparando, tentando entender o outro, você abandona o corpo. E quando o corpo é abandonado, o campo enfraquece. Você começa a viver na ansiedade, na dúvida, na busca de aprovação. Mas quando você retorna para o corpo, respira fundo, sente seus pés, sente o ar entrando e saindo, algo muda. As pessoas começam a te perceber diferente. É como se a tua existência ocupasse o espaço novamente. A mulher que habita em seu corpo se torna magnética. Ela não precisa ser a mais bonita da sala. Ela é a mais presente. E presença é algo que ninguém consegue ignorar. Dentro de você existe um campo elétrico, o coração. E ele vibra com tudo que você sente, pensa e acredita. Quando você pensa, eu não sou suficiente, o corpo obedece. A energia fecha, o olhar baixa, o campo se retrai. Mas quando você pensa, eu sou suficiente, algo se expande. O peito abre, o olhar se ergue, o campo se amplia. E essa expansão é sentida pelos outros, mesmo que eles não saibam explicar. Por isso, quando você se ama de verdade, não é autoajuda, é frequência. E a frequência é percebida antes mesmo, de qualquer palavra. Você já percebeu o poder de uma mulher, que sabe ficar em silêncio. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio de quem não precisa provar nada. Esse é o silêncio mais alto que existe. Ele cria um campo de mistério, de profundidade, de força. Quando você fala menos e sente mais, o outro começa a buscar o que você não revela. E é nesse espaço, entre o que você mostra e o que você guarda, que nasce o desejo. O silêncio é onde a energia feminina dança. E quem tentar controlar ou decifrar se perde. Porque o magnetismo não se explica, ele se sente. A energia feminina não conquista correndo atrás, ela conquista atraindo. É como o sol, ele não persegue ninguém, apenas brilha, e tudo ao redor se volta para ele. Quando você se conecta à sua essência, o campo se reorganiza. Você começa a atrair pessoas, situações e oportunidades, que vibram na mesma frequência. Não porque está tentando, mas porque está sendo. A mulher que vibra em presença não se esforça para ser lembrada, ela marca. Ela não precisa competir, ela inspira. E o mundo responde à vibração que ela sustenta, não à ansiedade que ela emite. O campo é como um espelho. Tudo o que você sente dentro de si reflete fora. Por isso, quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda de lugar. Essa é a verdadeira alquimia feminina. Transformar dor em poder, ausência em presença, perda em magnetismo. A mulher que entende isso para de lutar. Ela não força, não implora, não dramatiza. Ela simplesmente sabe. E quando ela sabe, o universo inteiro responde a essa certeza. Você quer saber o segredo? Para sustentar esse campo todos os dias, vou te mostrar como a mulher que vibra alto cria limites invisíveis, atrai respeito e faz o mundo girar ao seu redor, sem precisar pedir nada. Você sabe por que ele perdeu o respeito por você? Porque em algum momento você achou que amor e limite não podiam existir no mesmo espaço. Você confundiu entrega com permissão, afeto com invasão. E quando uma mulher esquece o seu limite, o mundo inteiro começa a empurrá-la. Mas hoje, você vai lembrar? Hoje, você vai entender que limite não é muro, é magnetismo. É o campo invisível que diz: aqui é o meu sagrado, e quem quiser ficar precisa saber entrar. Quantas vezes você disse sim querendo gritar não? Quantas vezes aceitou o mínimo, achando que era prova de amor? A mulher sem limite vive cansada. Cansada de ser boa, de ser compreensiva, de sempre dar mais um voto de confiança. Mas o que ela não percebe é que o mundo lê essa bondade como fraqueza. E os homens
Os sensíveis e os imaturos sentem isso de longe. O limite que você não coloca com palavras, o corpo coloca com sintomas: ansiedade, exaustão, insônia. Não é a vida te castigando, é o seu campo gritando: volta pra mim. Colocar limite não é afastar o amor, é ensinar o amor a te encontrar do jeito certo. É dizer: eu quero você, mas não a qualquer custo. Mulheres magnéticas não têm medo de perder, elas têm medo de se perder. E é por isso que o limite é sexy, porque ele mostra que você se basta, que o seu mundo não gira em torno de ninguém, e isso paradoxalmente é o que mais atrai. O homem pode até não entender o motivo, mas sente. Sente que há algo em você que não se compra, não se convence, não se conquista à força, e isso o desafia. O magnetismo nasce do respeito, e o respeito nasce do limite. A mulher que sabe ir embora é a mais perigosa de todas, porque ela não ameaça, ela apenas age. Ela não levanta a voz, ela levanta o corpo. E quando levanta, o outro entende que acabou. Esse tipo de energia muda tudo, porque não é reação, é decisão. E quando a mulher decide não mais negociar a própria paz, o universo inteiro começa a abrir espaço para o novo. Você já reparou como certas mulheres não precisam se explicar? Elas apenas se afastam, e é o suficiente para o outro perceber o que perdeu. Isso é limite, e limite é o que separa o amor do autoabandono. O corpo fala o tempo todo. Quando você não quer, mas aceita, ele endurece. Quando você não confia, mas se entrega, ele fecha. O corpo sabe o que a mente nega. Por isso, antes de colocar limite com o outro, você precisa aprender a colocá-lo dentro de si. Aprender a ouvir o desconforto, o arrepio, a intuição que te avisa: aqui não é o teu lugar. A mulher que respeita o próprio corpo cria um campo de proteção invisível. As pessoas sentem que não podem ultrapassar certos limites com ela. E não porque ela ameaça, mas porque a energia dela não permite. O limite mais forte é o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da consciência. Quando você para de justificar, de tentar ser compreendida, deixa o outro sozinho diante das próprias atitudes. E esse vazio é poderoso. É nele que o outro começa a se ver. É nele que a consciência dele acorda, ou se afasta de vez. Mas o mais importante, o limite não serve para mudar ninguém. Serve para lembrar quem você é, e quando você lembra, o mundo inteiro se reorganiza. Você quer saber o que acontece quando uma mulher aprende a colocar limite sem fechar o coração? Eu vou te mostrar como nasce o poder da vulnerabilidade, o ponto onde o amor e a força se encontram, e a mulher deixa de ser temida para ser reverenciada. Você se acostumou a ser forte, não é? A engolir o choro, segurar a voz, esconder a dor. Porque te disseram que ser vulnerável é ser fraca, mas é mentira. A fraqueza está em quem precisa parecer invencível o tempo todo. A força verdadeira está em quem se permite sentir sem se perder. Hoje você vai entender por que o coração, que se abre com consciência, é o que mais atrai, mais transforma e mais liberta. Você se tornou forte por sobrevivência. Cada decepção virou um tijolo, cada rejeição, uma muralha. E sem perceber, construiu uma fortaleza em torno do peito. Ninguém mais te machucava, mas também ninguém mais te alcançava. Você virou sua própria prisão. Uma mulher protegida, mas sozinha, respeitada, mas intocável. E talvez seja por isso que o amor parece tão distante, porque ele não atravessa paredes. Ele só chega onde há espaço para entrar. A vulnerabilidade não te enfraquece, ela te humaniza. E é isso que faz um homem se aproximar não por desejo, mas por identificação. Ser vulnerável não é se expor para qualquer um. É escolher com sabedoria quem pode te ver sem máscara. A mulher que entende isso não se despe por carência, mas por consciência. Ela mostra suas cicatrizes como quem exibe medalhas, provas de que sobreviveu. E é essa verdade crua, essa humanidade pulsante, que desarma qualquer defesa masculina. Porque todo homem sente. Quando está diante de uma mulher que não tem medo de ser sentida. Ela não atua, ela respira, ela não finge segurança, ela inspira confiança. Quando você baixa a guarda, algo mágico acontece. A energia muda. O outro não sente mais que precisa lutar para te vencer. Ele sente vontade de te proteger.
A vulnerabilidade não é exposição, é revelação. É a coragem de dizer: eu não sou perfeita, mas sou inteira. E sabe o que isso faz? Cria uma ponte. Porque no fundo, todo homem também quer isso. Um lugar onde ele possa se despir da performance, onde não precise provar nada. A mulher vulnerável abre essa porta. Ela é um abrigo energético. Mas só é abrigo porque não tenta salvar ninguém. Ser vulnerável não é ser ingênua. Você continua tendo limite. Mas agora, o limite vem com compaixão. Você não se vinga, não compete, não implora. Você entende. E quem entende, transcende. É preciso muita força para não se endurecer num mundo que te decepciona. Mas a mulher que mantém o coração vivo, mesmo depois de sangrar, essa é invencível. Porque o coração aberto não é frágil, ele é indomável. Você já reparou como algumas mulheres encantam mesmo em meio à dor? Como elas choram e ainda assim são belas? É porque a verdade tem um tipo de brilho que o ego não consegue apagar. A vulnerabilidade é o que liga o feminino ao mistério. É o campo onde o amor se manifesta, de forma autêntica. Não se trata de ser fraca, mas de ser real. O coração que se fecha para evitar a dor também fecha a porta da conexão. Mas o coração que se abre, com sabedoria, tudo se torna impossível de esquecer. Você vai descobrir o que acontece quando essa mulher vulnerável e inteira aprende a manifestar. Quando ela deixa de desejar e passa a atrair, não por esforço, mas por frequência. Esse é o ponto em que o amor deixa de ser busca e se torna campo de criação. Você sabe qual é a diferença entre a mulher que vive sendo deixada e a mulher que o mundo inteiro tenta alcançar? Uma corre atrás, a outra atrai. E a diferença não está no corpo nem na sorte, está na energia. Porque o que você vibra é o que o universo entende como permitido. Se você ainda sente que precisa implorar para ser vista, é porque está vibrando carência, não poder. E hoje, você vai mudar essa frequência. Tudo começa no campo. Antes de qualquer palavra, gesto ou olhar, você já está comunicando algo. O campo é a sua assinatura energética. É o que as pessoas sentem antes mesmo de te conhecer. E quando ele está limpo, alinhado, verdadeiro, as coisas certas simplesmente vêm. A mulher que atrai não força, não insiste, não prova nada. Ela só existe com coerência. E o universo responde. Porque o campo é uma linguagem antiga, a do feminino em harmonia com o invisível. A verdade é simples. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. Lamento dizer, mas não tem por onde fugir. Enquanto você vibra falta, ele te mostra mais do mesmo. Mas quando você começa a vibrar plenitude, ele reorganiza tudo ao seu redor. A mulher que atrai aprendeu algo poderoso. Ela não pede, ela declara. Não se humilha por amor, ela o emana. E é por isso que ela nunca precisa implorar. As portas se abrem, as pessoas se aproximam, o tempo conspira. Porque ela se tornou campo, não consequência. O feminino não conquista pela força. Ele manifesta pela frequência. E tudo o que ela deseja vem, não porque ela corre atrás, mas porque ela magnetiza. Ela entende o ritmo da vida. Não é sobre pressa, é sobre sintonia. Quando uma mulher se reconecta com seu corpo, com sua intuição, com seu prazer, ela ativa o campo criador. E esse campo é irresistível, porque o prazer é a linguagem da criação. A mulher que goza da própria existência cria sem esforço. E é aí que ela deixa de ser buscadora e passa a ser fonte. Você já reparou que algumas mulheres não precisam se anunciar? Elas entram num lugar e o ar muda. Os olhares seguem, mas não pela beleza, por presença. Essa mulher carrega mundos dentro de si. Ela fala pouco, sente muito e vive em ritmo próprio. Homens se lembram dela por anos, mesmo sem entender o porquê. Porque ela não dá energia, ela emana. E quando vai embora, leva algo consigo, o reflexo do que despertou no outro. Esse é o verdadeiro poder feminino, não o que domina, mas o que transforma. O universo é um espelho. Ele devolve o que você sustenta, não o que você finge. Quando você diz eu confio, mas vibra medo, ele sente o medo. Quando você diz eu mereço, mas vibra culpa, ele sente a culpa. Mas quando você se lembra de quem é, quando volta a habitar o seu corpo, quando para de mendigar o que já é teu por natureza, o universo reconhece. E aí, tudo começa a fluir. As pessoas certas,
os caminhos certos, as coincidências que não são acaso. Porque a mulher que se conhece não atrai qualquer coisa. Ela atrai o que vibra na mesma altura. Você quer saber o que acontece quando essa mulher, inteira, magnética e consciente, aprende a usar o silêncio como arma de poder? Eu vou te mostrar como o silêncio pode dominar um espaço, revelar intenções e transformar presença em comando. Talvez você tenha percebido que não precisava se tornar nada. Você só precisava lembrar. A mulher que você estava tentando alcançar sempre foi você. Depois de tanto correr, explicar, se provar, você aprendeu a parar. E ao parar, o mundo começou a te ouvir. A volta para casa não é um destino, é um estado. É quando o corpo se torna templo, a mente, aliada, e o coração, o altar. Nada mais precisa ser conquistado. O amor que antes parecia vir de fora, agora nasce dentro e transborda. Agora, o silêncio não te assusta, ele te alimenta. Você não busca atenção, você irradia presença. Não implora amor, você inspira devoção. Não quer ser lembrada, você se torna inesquecível. Porque a mulher que está em paz com sua essência não compete. Ela vibra, e tudo o que é verdadeiro vem até ela. Agora que você se lembrou, há algo novo te chamando. Não é um homem, não é um destino, é um chamado de alma. É o convite para viver a vida, como sacerdotisa do próprio coração. Sem pressa, sem medo, sem performance. A mulher que atrai pelo que é, cura pelo que vibra e guia pelo que lembra. Esse é o verdadeiro poder. Não o que domina, mas o que desperta. Agora você entende. Não é sobre ser escolhida, é sobre lembrar que sempre foi a escolha. E toda vez que duvidar disso, toque o peito e sinta. A coroa sempre esteve aí, invisível, mas intacta. Então pare de correr, pare de provar. Pare de implorar por migalhas, em mesas onde você é o banquete. Você não foi feita para ser entendida, foi feita para ser sentida. Quando uma mulher desperta para o seu magnetismo, o mundo inteiro se reorganiza ao redor dela. Homens mudam, situações mudam, o destino se curva. Porque não há nada mais poderoso do que uma mulher em paz com a própria presença. Ela não conquista, ela reina. E quem tiver a sorte de cruzar o caminho dela, nunca mais será o mesmo. Essa é a transmutação completa, da mulher ferida para a mulher consciente, da carência para a soberania, do amor que mendiga para o amor que manifesta. Meu exército de estrategistas magnéticas, eu amo vocês. Gratidão.